Isso, Ana. Simão, Perfeito. eu não sei como é que eu entro no Instagram. Agora você vai pro Instagram, exatamente agora, e vê que em cima da minha foto tem uma setinha de vídeo ao vivo. Você vai pedir para participar da reunião, você vai clicar na minha live. Vamos ver se... Então, em cima da sua, a sua foto tá assim, Está transmitindo. Então eu entrar. Entra aqui. Entrei. Você vai pedir para participar da reunião, você vai clicar na minha live. Solicitar. Então, em cima da sua foto tá... Só isso. Vai pedir para participar da reunião, você vai clicar na minha live. Solicitar. Pronto. Estamos juntos. Ok, mas eu tô achando que tá tendo um delay entre o Instagram e o Google Meet, né? Agora do seu computador. Do meu computador. E deixa só o do Insta. E deixa só o do Insta. Tira o som. Perfeito. Tirou o som? Tirei. Do meu computador, tirei. É melhor... Peraí. Acessa seu celular do computador. Isso. Me dá um fone. Estabilizou. Estabilizou. Pera, será que é melhor eu botar um fone, não? Pode botar um fone. Então, deixa eu... O celular Não é notebook, mas tudo bem. Pronto, melhorou, será? Não. Eu acho que nós vamos ter que sair do Google. Peraí, já sei. E agora? Passou. Agora passou. Agora, peraí. Agora eu não te ouço. Agora fala, Ana. Não tá me escutando? Estou perfeitamente bem. Então tá ótimo. Bom, Ana, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse nosso mundo virtual, mais virtual do que nunca, virou uma verdadeira febre de lives, webinars, Zoom. Nós nem damos conta, né, Ana, de tanta coisa que a gente precisa participar também, né? Tem uma amiga minha que falou que a gente tem que fazer uma agenda de lives, entendeu? Porque sem isso a gente não vai conseguir avançar. Uma agenda de lives. Eu estou praticamente dias e dias de live que eu já nem sei mais também como gerenciar a agenda. Uma alegria estar aqui com você nessa nossa... A Gisele nos assiste. Beijão, Gisele. Alegria estar com você. Gisele. Ó, a Silvia, a rainha das sucessões. A Ana Nevares já não é a rainha. Ela é a imperatriz, porque a rainha tem reino, a imperatriz tem império. A Ana é mais... Essa é a nossa live. Vindo de você um elogio a mais. Não, eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente vai começar em um segundo, mas só para dizer para vocês o seguinte. Eu e a professora Ana Luísa Nevares temos realmente uma afinidade com os temas de sessões que é enorme. Não concordamos com tudo, graças a Deus, mas temos uma enorme afinidade no tema das sucessões. Aliás, eu sempre digo que se tem alguém ao lado do Zeno que me dá prazer debater sucessões, é a Ana e o Luiz Paulo, nosso querido Luiz Paulo de Carvalho, que também é uma pessoa afeta à área e que tem estado conosco nessa nossa luta por construir um direito sucessório melhor, mais justo e mais operável. Então, para mim, o dia de hoje é muito importante, porque eu consigo realizar um sonho, que é fazer uma live de sucessões, vai ter família, mas tem sucessões, com a professora Ana Luísa Nevares. E dizer, Ana, que para mim estar aqui com você é sempre motivo de alegria redobrada ou triplicada. Obrigado, viu, Ana? Simão, obrigada. Para mim é uma alegria enorme também. Também admiro muito você como doutrinador, pesquisador, professor. Então, de pronto, aceitei o seu convite. Então, é um prazer enorme também para mim poder estar aqui
debatendo, né, enfim, esse momento tão difícil que a gente está passando, e estou acompanhando os seus trabalhos, né, nessa fase, e também estou muito feliz de poder estar aqui dividindo esse espaço com você. Muito obrigado. Eu vou publicar para a semana agora locações, Ana. Eu fiz um diálogo com 2 amigos nossos comuns, a professora Aline Terra e o professor Fábio Azevedo, ambos do seu estado. Então, eu fiz um diálogo com eles e vai ser a nossa próxima reflexão. Ana, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Legislar ou não legislar, aí no caso, família e sucessões, que é o tema da live, em tempos de pandemia. Qual é a sua opinião pessoal, se a gente deve ou não legislar nesse momento difícil? Então, Simão, eu tenho muitas angústias em relação a legislar, né? Eu acho que alguns temas realmente merecem alguma questão pontual na legislação. Mas eu acho que vários outros devem ser muito cirúrgicas, essas intervenções legislativas, né? Até estou usando uma palavra do meu querido professor Gustavo Tepedino, que na época que a gente começou a olhar o PL 1179, né? Pensamos nisso, né? Intervenções muito cirúrgicas na legislação, sob pena da gente acabar utilizando esse momento como um momento que até, mesmo por boas intenções, a gente acabe sendo mal interpretado e levando para o público e para a sociedade em geral, que é uma sociedade tão diversa entre si, né, Simão? Porque a gente sabe que o Brasil é um país enorme e muito diferente, a gente tem realidades muito diversas, então eu fico muito preocupada com legislações de ocasião, vamos dizer assim, que apesar de estarem muitas vezes eivadas de excelentes intenções, podem acabar gerando coisas piores, né? E até às vezes mais difíceis de serem revertidas, né? Então, eu sinceramente acho que legislar seria muito pontualmente em situações que mereceriam muito realmente uma intervenção, como é o caso, por exemplo, dos prazos de prescrição e de decadência que são hoje objeto do PL 1179. Mas, em linhas gerais, me preocupa bastante legislação no direito de família. E mais também, por quê, Simão? Porque eu acho que também já no direito de família, a gente tem vários dispositivos na lei e já uma jurisprudência consolidada na questão do princípio do melhor interesse da criança, em relação a vários pontos dos alimentos, que eu acho que, apesar desse momento extraordinário, podem ser utilizadas agora, né? Por que não? Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente tratar a ponderação de interesses com muita cautela, com muito cuidado, com muito fundamento nesse momento. Mas eu sinceramente, tenho um pé atrás em relação a legislar. Vou fazer uma nota para você de contratos, não da nossa live. Eu tinha essa dúvida com relação aos contratos genuína. E acho que como o presidente Bolsonaro correu para legislar por MP nos contratos, não é o nosso tema. Só vou fazer uma reflexão para você entender minha opinião. O Congresso, de repente, correu para legislar sobre direito privado, que é o projeto 1179, mas por que eu estou falando dos contratos? Porque eu estou acabando esse meu artigo de locação, Ana, e o que eu estou sentindo das decisões desses 30 dias é que aconteceu o que eu acreditei que fosse acontecer, o caos. Tem decisão para todos os lados, para todos os sentidos, e eu não sei se isso, para a segurança mínima jurídica dos contratos, isso é bom ou é ruim. Talvez, se houvesse na locação uma regra clara, pelo menos a economia se acomodasse a essa regra clara. Eu sei que família não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com locação. Nada a ver. Nada a ver, mas eu estou dizendo que nos contratos eu estava convencido, e acho que estou mais agora, além das decisões, que seria bom uma regra clara, pelo menos o mercado se acomodaria. Como nós estamos diante de família e sucessões, nós temos, então, o projeto que o Mário Delgado sugeriu, eu, o Aguirre e o Bunazar participamos, para tentar pontualmente trazer 3, 4 ou 5 regras para esse momento pandêmico, provisórias, temporárias, para deixar sempre isso claro, que ninguém está falando em mudança definitiva de Código Civil, em alteração definitiva, são regras para a pandemia, regras para o confinamento, basicamente regras que refletem na saúde pública. Então a gente podia começar a conversar um pouco sobre isso. O que você acha, Ana? Então, acho muito bom. Eu queria dizer para você que durante a Páscoa, né, eu
junto com o Mário e com o João Aguirre, e um grupo grande de professoras de Direito Civil, e aqui eu vou mencionar, foram várias professoras do Pará ao Rio Grande do Sul, né? Mas vou mencionar aqui as nossas decanas Gisele Groeninga, Gisele Deronac, a professora Heloísa Helena Barbosa. Nós nos debruçamos em relação ao projeto 1627, que foi assinado, né, por vocês 4, e nós, então, até propusemos, né, estamos propondo algumas modificações em relação a esse projeto, porque vários itens nos preocuparam, principalmente a repercussão dessa questão, né? Então, esse é um projeto que eu acabei estando, assim, bastante inserida assim, na temática do projeto, porque a gente teve discussões bastante profícuas sobre o projeto. Teve momentos até que eu mudei de ideia, né? Porque é natural, a gente vai, né, avaliando, mas eu acho que a gente pode sim começar desse projeto, e eu queria dizer para você isso, que nós estamos, até vamos tentar um canal, né, para propor algumas modificações a esse projeto. Eu entendo a angústia, Simão, ainda mais num governo que a gente está vendo tantas incertezas e tantas intranquilidades, o pânico de alguém sair por aí com uma lei complicada e a gente ficar, né, pior do que a emenda, ficar pior do que o soneto. A reboque de uma lei vinda não sei de onde para ir para não sei onde, dói não sei por quê, como diria o Camões, que é o risco. É o risco porque o governo está legislando por MP para tudo. Nós temos... Outro dia entrei no site do Planalto, Ana, naquela Covid... legislação, sim, tem quase 30 diplomas, de todos os mais amplos espectros. Mas perfeito, vamos debater em cima disso algumas ideias. Eu queria que você, então, começasse pelo casamento, talvez que é o primeiro dos institutos que a gente mencionou no projeto. Tá. Então, o que chamou muito a nossa atenção, quer dizer, duas coisas chamaram a nossa atenção em relação ao casamento, né? Então, assim, só para quem está nos assistindo agora, a gente está falando sobre o projeto de lei 1627 de 2020, né? Que ainda não tem um relator designado, então a gente também ainda não sabe como que ele vai tramitar, né? Então, o que nos chamou a atenção no casamento, Simão, foram... Primeiro, uma coisa que foi um pouco, assim, só uma coisa mais cosmética quer dizer, cosmética é uma palavra ruim que eu usei, mas uma coisa só para a gente organizar melhor, porque o artigo proposto não estava atendendo à publicidade do casamento, porque aparecia lá que os meios telepresenciais iam capturar as vozes dos nubentes, das testemunhas, da autoridade celebrante, mas não constava alguma fórmula para divulgar o casamento e ser, então, uma forma de que as pessoas pudessem opor os impedimentos ao casamento, né? Então, uma das propostas que a gente fez foi só alterar um pouco a redação, né, para poder deixar isso claro, que a publicidade não está sendo diminuída em virtude da pandemia, né? E a gente ficou muito preocupado com essa necessidade de, depois do casamento, retornar para o cartório para assinar o livro, né? Porque e aí não foi só nesse momento, Simão, em vários momentos do projeto foram previstas, vamos dizer assim, foi previsto um prazo de 90 dias para que, posteriormente, as pessoas confirmassem aqueles atos que tinham sido praticados. Deixa eu só fazer uma nota sobre isso para você já prosseguir com a sua observação. A ideia do nosso projeto, como é uma coisa para a pandemia, para o confinamento, é uma coisa que durará 30, 60, 90 dias, mas pelo que a gente está vendo no mundo todo, não será mais do que isso, porque mesmo nos países mais pandêmicos, 90 dias é o suficiente para que haja contaminação da população, se Deus quiser, com pouquíssimas mortes, que é o que eu rezo, mas para um período de confinamento de 90 dias. A gente entendeu sempre, Ana, que é uma situação de emergência. E na situação de emergência, como no testamento feito na forma marítima, na forma aeronáutica, os testamentos especiais ou militar, que se confirmasse depois
exatamente para ter garantia de que a segurança jurídica foi minimamente observada. Então, você tem razão que nós criamos em mais de um dispositivo, tem razão a sua observação, confirmação desses atos praticados em tempos de confinamento e de pandemia. Agora, por favor, prossiga com as suas observações. Então, Simão, aí o que acontece? Em vários momentos do projeto, vocês iam colocando, quando cessadas as medidas impositivas de quarentena ou de isolamento social, e aí, então, depois que cessadas essas medidas, esses atos seriam, então, confirmados. Por exemplo, o casamento. Isso nos preocupou muito por várias razões. Primeiro, porque a gente está vendo justamente uma intranquilidade em relação a essas medidas e uma descentralização em relação a essas medidas, né? Cada estado, então, agora até com a decisão do Supremo, cada município, cada estado vai ter a sua autonomia para estabelecer como que essas medidas vão ser colocadas, né? Mas mesmo antes dessa decisão do Supremo, o que acontecia era a gente estava vendo uma intranquilidade do governo, né? Uma posição de um lado, uma posição do outro lado. E apesar das medidas de isolamento, Simão, o que está acontecendo em vários lugares? Os cartórios estão funcionando. Eles podem não ter um atendimento para o público igual a antes, mas eles funcionam. E aí, em cada lugar é de um jeito. Na nossa reunião, que a gente falou com pessoas do Pará, o Rio Grande do Sul, cada lugar está de uma forma. Então, tem lugar que funciona de 2 às 6, outro de 10 às 2. Então, os atos estão sendo praticados da maneira que é possível, né? Então, apesar de eu entender que essa é uma situação pandêmica, emergencial e tudo mais, eu acho que era mais propício a gente realmente privilegiar formas de executar certos atos que a gente pudesse ficar em dúvida, mas não depois colocar dúvida sobre se o ato teve ou não eficácia, entendeu? Porque eu acho que pelo Brasil todo vão ter muitas diferenças em relação a essa situação das medidas, né? E muita gente pode estar casando normalmente, talvez até mesmo recebendo agora de máscara, autoridade celebrante, né? Então eu acho que a gente ficou muito angustiado, estou falando em todas, porque até essa foi uma opinião bastante trabalhada nessa nossa reunião, da pessoa fazer um casamento e ficar em dúvida se aquele casamento tem eficácia ou não, né? Então, eu acho que na medida em que até foi proposta uma legislação autorizando que se use meios telepresenciais e tudo mais, para quê? E depois a autoridade celebrante assinando o livro pelas Nubanks, por que eles teriam que voltar para confirmar o ato, né? Então, a nossa proposta de alteração era realmente louvar a ideia de que poderíamos usar um sistema de audiovisual para capturar imagem, voz, som, mas garantindo a publicidade, mas então, vamos dizer assim, dar segurança para as pessoas que se valeram daquele dispositivo, que aquele casamento foi válido. Eu não preciso voltar lá para confirmar uma coisa que foi praticada segundo a lei, né? Segundo que vai ser previsto, enfim, numa lei. E além do mais, Simão, eu acho que a gente vai viver uma enxurrada de processos depois dessa pandemia, né? Então isso vai sobrecarregar ainda mais o sistema judiciário, entendeu? Então tudo isso nos levou a ponderar que se a lei, mesmo em caso de emergência, estiver prevendo uma forma de celebrar o casamento, garantindo todas as formalidades, né? Por que a gente precisaria confirmar depois? Então, a nossa ideia era realmente, vamos dizer assim, modernizar talvez a questão do casamento, né? Admitindo o sistema de audiovisual, mas não necessariamente a pessoa tem que confirmar depois, entendeu? Tá. A gente dá segurança ao ato, né? Tá. Então, esse foi um tópico que a gente discutiu bastante. Ana, então, talvez pudéssemos trazer esse tópico para o testamento também, já que nós estamos no mesmo tópico. Isso. Certo? Exatamente. Eu queria só que você contasse um pouquinho qual foi nossa proposta de uma simplificação testamentária nesse momento, por favor. Isso. Então no testamento, né, o que se deu no testamento? No testamento foi prevista a possibilidade do testamento particular
ser realizado na forma, vamos dizer assim, gravada, né? A gente hoje a gente na marra, né, por causa da pandemia, aprendeu a usar várias tecnologias que não tinham antes, que a gente nem sabia, né? O Zoom, eu e Simão estamos dando aula pelo Zoom, ou agora estamos no Google Meet, então a gente assim, a gente aprendeu na marra a usar tecnologias, né, que vem revolucionando a forma como a gente se comunica. Eu já venho sendo uma entusiasta, né? Eu brinco com as minhas turmas de graduação que eles têm que criar uma startup para montar um testamento digital, né? E aí tem que aprovar no Congresso Nacional uma lei e tem que criar um testamento digital, porque eu acho que a gente vai chegar a esse momento, né? Então, vocês no projeto propuseram que os testamentos particulares fossem gravados, né? E aí pudesse, então, ser realizado um testamento particular num momento como esse. A gente está aqui no Google Meet com várias pessoas, 3 são as testemunhas, o testador e aí a voz, né? Depois aquilo vai ficar gravado. Então, ao invés de ser um testamento escrito, ia ser um testamento gravado, né? E aí, de novo, foi proposta esse retorno, né, dos 90 dias, quando cessar as medidas de isolamento social. Aí eu pondero de novo, Simão, eu acho que as medidas vão ir cessando cada lugar de um jeito. No próprio estado do Rio, tem várias cidades que já não estão seguindo o isolamento, né? Então, eu acho que a gente vai ficar um pouco inseguro com esse momento, né? Então, eu acho que se vocês propuseram essa forma, que eu acho muito interessante, e aí o que a gente ponderou, Simão, foi só também uma coisa pequena, que era garantir que fossem capturadas essas imagens e a voz simultaneamente, que acabou não ficou previsto no artigo, e isso é fundamental para a unicidade do ato do testamento, né? Então, e aí a gente propôs a inclusão, porque senão aí um gravou, né? Então tem que ser assim, no Zoom, todo mundo junto fazendo o testamento, né? E aí, mais uma vez feito o testamento, na nossa visão, não precisaria voltar para confirmar depois, nos 90 dias, está pronto o testamento, está válido, entendeu? Deixa eu fazer um debate com você sobre esse prazo. No casamento, a regra projetada era que ele é eficaz e ele perde a eficácia se não for confirmado em 90 dias. O testamento, se a morte ocorrer nos 90... Aliás, pode ocorrer também de um dos dois nubentes morrerem nesses 90 dias e o casamento produziu todos os efeitos. O testamento, idem. Pode ser que o testador morra depois do testamento virtual e não tenha tempo de, cessadas as medidas, ir ao cartório. Vamos chamar cartório, para facilitar a nossa vida. Ao tabelionato, onde fez o testamento para confirmá-lo. Mas cartório só para ficar mais fácil. O que eu diria para você é que, na verdade, há um debate seríssimo, que é um debate filosófico, que está no projeto Anastasia, do tal do 30 de outubro. Porque muita coisa lá para até 30 de outubro. Depois de 30 de outubro, volta, vamos chamar de normalidade. Você sabe que eu chamo de normalidade C, porque a A morreu dia 13 de março. Há um debate jurídico, Ana, que devemos ou não, nesse momento de exceção, criar regras transitórias com maior ou menor segurança jurídica. Eu vou até separar o casamento do testamento nesse diálogo franco que estamos tendo. Eu sempre digo, quando eu debato com a Ana Luísa Nevares, eu aprendo tanto com ela que o meu debate é sempre um debate de aluno com uma professora. O testamento, eu acho que não faz sentido não exigir a confirmação. Porque o testamento é um ato que pode ser feito a qualquer tempo. Se a pessoa não morreu, ela pode fazer outra. Ela vai ser avisada que esse testamento tem uma validade pandêmica. A gente pode até discutir, Ana, seria melhor que o projeto tivesse sido feito com uma data. Os atos devem ser confirmados a partir de 30 de outubro, começando os 90 dias. Até esse é um debate interessante. No casamento, eu poderia também alongar a conversa que talvez realmente mantém-se o casamento sem necessidade de confirmação. É que o testamento, eu acho que ele é tão especial. E eu acho que a forma gravada pode dar tanta insegurança jurídica, até porque o cara, no meio da pandemia, se arrepende daquele testamento, porque ele estava achando que ia morrer e não morreu, que eu acho que até o debate sobre a confirmação do casamento tem um viés que eu tendo a concordar com você por segurança jurídica, e no testamento teria outro viés que eu tendo a discordar de você por segurança jurídica. Repara que, no fundo, o debate é o mesmo,
mas os fundamentos podem ser próprios de cada um, né? De cada instituto. Não, eu entendo, Simão, a sua ponderação, né? Mas também me angustia um pouco a gente, numa lei especial, também criar alguns mecanismos que não estão na lei geral. Então, a gente já está propondo fazer um testamento de uma maneira diferente, né? E os testamentos particulares não têm esse prazo de confirmação. Ana? Oi. Deu uma travadinha, desculpe. Os testamentos particulares não têm esse prazo. Os testamentos particulares sempre vão ter... Viu, Ana? Basta revogar. É que as pessoas também não percebem que o mecanismo de revogação não é tão simples. Eu preciso ir até o cartório, eu preciso pagar um valor, fazer um outro testamento revogatório. Não há revogação. Aliás, nós nem previmos isso, né, Ana? Revogação por vídeo. Não previmos. Não tem essa previsão. Não, mas eu acho que se vocês previram... Mas aí o testamento pode ter uma cláusula só. Revogo meus testamentos anteriores. Então, se por vídeo eu posso testar, por vídeo eu posso dizer, gente, estou revogando tudo para trás. Então, uma questão bonita. Se a gente faz o testamento por vídeo só na época da pandemia, a revogação por vídeo só pode ser na época da pandemia. Porque senão não faria sentido ter um testamento provisório no tempo revogado na normalidade por vídeo. Você não acha? Sim, acho que o testamento por vídeo aqui, como vocês propuseram, foi para o momento da pandemia. Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa, no momento da pandemia, arrependida dos testamentos que fez, poderia tão somente ter uma disposição gravada. Revogo os testamentos anteriores. E essa era a única frase, né? Um vídeo de 1 minuto revogando, né? Então, eu entendo a angústia, mas também me dá um pouco de dúvida de colocar um requisito no testamento particular que não está na lei. Então, só para deixar claro, para quem está escutando a gente, todos os testamentos particulares, quando o testador falece, eles têm que ser confirmados em juízo, né? Então, o testador falece, tem uma audiência, que tem que ser confirmado em juízo. O que a gente está falando aqui é de confirmar o próprio ato depois da pandemia, né? Então, assim, Simão, eu confesso a você que até mesmo no caso do artigo 1879, que é aquele testamento especial particular, que Sim. Eu mesmo escrevi um artigo propondo que, depois de cessadas essas medidas, a pessoa refizesse o testamento, né? E acho até que ali, naquele momento, eu falei mais como advogada do que propriamente como, vamos dizer assim, uma doutrinadora, vamos dizer assim. Porque o que eu penso? Que, na verdade, esse requisito também não está na lei, né? O que está na lei é que a confirmação do juiz é que vai dizer se aquilo é ou não testamento. Então, de certa forma, me agrada mais pensar numa lei que seja tão cirúrgica, que seja tão pontual, que não crie novos requisitos para institutos consagrados, né? Então, até a gente sugeriu, mesmo no caso do artigo 1879, retirar a necessidade de confirmar depois. Digo, Simão, como advogada, né, que se o meu cliente fizer um testamento dessa forma, eu vou propor a ele fazer outro, né? Porque eu não vou deixar ele... A dúvida prática, nós temos que resolver para o cliente, claro. Exatamente. Então, como advogada, né, eu acho que a gente tem que fechar o cerco, mas falando de uma forma franca sobre a lei, a doutrina propriamente dita, não tem esse requisito da confirmação na lei. Então, eu prefiro que, se a gente chega à conclusão de que tem que fazer uma lei, que ela seja muito pontual, que ela seja muito precisa. Responder para a Gisele uma coisa. As pessoas estão parcialmente incapazes durante a pandemia. Há um grau de tristeza e depressão generalizado que a pandemia gera uma situação, não é incapacidade jurídica, claro, mas de dúvidas, de incertezas. As pessoas têm feito coisas que não fariam fora da pandemia. A pandemia é especial. E eu entendo, Ana, a sua ideia de dizer não tem no privado esse requisito, mas já tem no marítimo e no aeronáutico, que são testamentos feitos de forma simplificada. Só também para dar uma lógica ao que eu quis dizer. Claro.
quando há uma forma simplificada, extraordinária, ligeira, a lei já traz um mecanismo de confirmação porque ela já abriu mão de formalidades. Aqui, no fundo, ela está abrindo mão de uma formalidade na pandemia, mas exigindo em contrapartida a confirmação. Eu entendi, e estou ouvindo seus argumentos com muita atenção e refletirei sobre todos eles, é que também, quando a gente flexibiliza uma forma na pandemia, teremos mais semelhança nesse momento com o aeronáutico marítimo por causa da flexibilização de forma, ou seja, a pessoa que não pode usar da forma ordinária e vai valer da extraordinária do que o testamento particular. Só para fazer o contraponto aos seus argumentos, que são sempre brilhantes. Não, Simão, e olha só, eu entendo perfeitamente e acho que você tem toda a razão quando traz aproximação entre os institutos, né? Só que o que me leva pelo menos nesse momento, a entender que é melhor não ter esse prazo do testador confirmar. Porque o que está acontecendo hoje? Sei lá, uma semana atrás, semana passada ou semana retrasada, 2 clientes meus fizeram um testamento público. O tabelião foi até a casa, foi de máscara, tinham 2 testemunhas de máscara, e eles fizeram um testamento público. Então, o que acontece? No testamento marítimo, aeronáutico, militar, eu consigo saber exatamente quando as circunstâncias excepcionais cessaram. Tanto é que diz lá no marítimo, se ele estiver no porto, onde podia testar, não vai valer o testamento, né? Então, eu consigo ter um norte do momento da situação excepcional. E eu acho que, apesar de tudo, a gente não vai conseguir, nessa pandemia, talvez ter tanta certeza dessa questão. Então, eu estou te dando esse exemplo. Por exemplo, eu fiz um testamento público, o tabelião foi lá, ele está trabalhando. Todo dia ele vai no cartório de notas, de 10 às 2, saiu do cartório e foi lavrar um testamento. Então, Ana, será que... Ana, deixa eu dizer uma coisa pra você. O meu pai e minha mãe não podem sair de casa, sob hipótese alguma. Não podem receber pessoas, eles nem os filhos estão vendo, porque meu pai é obeso, asmático e tratando câncer e cardíaco. O meu pai não teria a menor chance de ir a um cartório, porque o médico disse assim, o senhor não vai ver ninguém até eu dizer que o senhor vai ver alguém. Então ele não está vendo filho, neto e nem recebendo gente. Ele está num bunker. Então eu só quero dizer o seguinte, é claro que eu posso ir até o cartório, eu, Simão, poria uma máscara, iria a nossa querida Gapito aqui em Moema, 3 quarteirões da minha casa, é que eu acho que a gente tem que considerar a pandemia global. Há pessoas como, por exemplo, o Mário Delgado, que estão em pânico de sair de casa. Ele não quer sair de casa. Ele é um cara que, se fosse fazer um testamento hoje, mesmo não sendo grupo de risco, graças a Deus, ele não tem como se deslocar por causa de um medo. Então, eu só acho, Ana, que dizer assim, como o cartório está aberto, todo mundo tem que ir até o cartório, eu discordo. Eu acho que tem que ter formas para todo mundo por causa de um medo. Então, eu só acho, Ana, que dizer assim, como o cartório está aberto, todo mundo tem que ir até o cartório, eu discordo. Eu acho que tem que ter formas para todo mundo. O cidadão que quer ir ao cartório, poder ir ao cartório, também não acho que tem que fechar o cartório com máscaras, luvas e aquilo que se exige para salvaguardar a saúde das pessoas e dos funcionários dos cartórios. Mas eu acho que tirar a chance da gente fazer por vídeo... Então, o debate aqui não é tirar. Vocês também concordam com o vídeo. É confirmar ou não confirmar. O debate Isso, não. Então, eu quero até registrar com você que eu estou de pleno acordo quando você pondera que a gente tem que deixar a forma para todo mundo. Esses meus clientes quiseram receber o tabelião, mas eu falei para eles, olha, vocês eram 2 pessoas idosas, e eu falei, vocês não precisam receber o tabelião, quer dizer, vocês podem fazer um testamento na forma do 1879, eu até redigi para eles, dizendo que eles estavam em circunstância de isolamento social e tal, então eu também concordo com você, eu acho que a gente tem a forma para todo mundo. Eles quiseram receber o tabelião, receberam o tabelião. O que eu estou querendo ponderar é que o requisito essas situações, como eu estou te descrevendo, é que podem colocar em dúvida o requisito da confirmação, entendeu? Esse que a minha angústia é essa. De repente, chegar um juiz e falar, mas, pelo amor de Deus, o cartório do lado da casa deles estava aberto e eles não foram lá, não confirmaram, entendeu? Então, eu acho que a minha sensação é que seria melhor a gente não propor um requisito que não está na lei, considerando que não está claro onde que tem isolamento, onde que não tem, o que trabalha, o que não trabalha.
Então, eu não tô eu concordo 100% com você, Simão, com a finitude. Eu defendia que era melhor uma data, porque a data de 30 de outubro, por mais aleatória que seja, é uma data do projeto, é uma data que traz segurança jurídica e que as pessoas sabem quando começa. 30 de outubro, virou dia 29 e veio dia 30. Mas eu estou de acordo. Ana, só para a gente não se estender mais esse tema, porque nós temos mais 25 minutos e temos outros, então nós percebemos que uma diferença até agora, na visão do projeto e na visão das professoras de Direito Civil, é essa de confirmação, tanto do casamento quanto do testamento. Perfeito. Então vamos só evoluir, porque o tema é lindo, mas acho que já conseguimos esgotar as nossas reflexões. Qual que é o próximo tema, Ana, que nós temos aí, que a gente pode gerar algum debate com você? Olha, um tema que causou muita reflexão também, Simão, foi o tema da guarda e do regime de convivência, né? Perfeito. Porque no projeto, o projeto começa assim, artigo 6º, o regime de convivência de crianças e adolescentes, qualquer que seja a modalidade de guarda, poderá ser suspenso temporariamente, de comum acordo entre os pais ou a critério do juiz, para que sejam cumpridas as determinações emanadas das autoridades. O que a gente entendeu, Simão? Que isso é uma coisa clara. Óbvio que a visitação pode ser suspensa, né? Aliás, pode ser suspensa em várias hipóteses, diversas, mas também nesse caso. Dependendo da situação, né? Dependendo do cenário que a gente se encontre. Só que eu acho que a regra, na verdade, tem que ser a preservação da convivência. Então, qual que foi nosso pensamento? A gente entendeu o que vocês quiseram ponderar, só que na nossa visão, o que a gente teria que botar claro é a regra da convivência e da manutenção da guarda, como estava previsto. Claro que o ideal é a gente diminuir o deslocamento das crianças, né? Então, se a gente propusesse o sistema das férias, como é nas férias, aglutinasse os dias, mas não ser assim, abrir o artigo 6º dizendo que o sistema pode ser suspenso. Eu acho que a suspensão tem que ser excepcionalíssima. A suspensão da convivência tem que ser excepcionalíssima. Eu até acho, Simão, que vocês quiseram isso. Assim, eu até acho que no pensamento de vocês, talvez, seja isso. Mas, na hora que você abre o artigo propondo isso, eu acho que o recado que chega é um recado que pode ser distorcido, entendeu? Deixa eu só fazer um reparo para a Bruna. A convivência não é regra no tempo de pandemia. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. A convivência tem que ser regra, está no meu artigo. Eu louvo a convivência se não colocar em risco as crianças e os adolescentes e se não colocar em risco os avós das crianças e dos adolescentes. Eu só quero fazer uma nota que a gente continuar dizendo as frases do passado, melhor interesse da criança e do adolescente, não resolve. Não resolve porque na pandemia existe uma questão que chama saúde pública. Essas frases que a gente está repetindo, e todos repetem a exaustão, são frases que não contribuem com o debate. Porque se eu falar assim, a convivência deve ser respeitada sempre, mantendo o melhor interesse da criança e do adolescente, eu não estou dizendo nada, porque eu tenho um problema de pandemia. Essa é a frase que a gente sempre disse, e que eu sempre escrevi, que a Ana sempre escreveu, e que nós sempre advogamos e sempre buscamos na mediação. Nós temos um problema prático, Ana. O pai é médico e está trabalhando na linha de frente do Hospital Emílio Ribas de infectologia. Hoje o Emílio Ribas tem mais de 300 pessoas infectadas entre médicos e enfermeiros e que trabalham. É uma situação excepcional essa. Nós não estamos na regra do sistema. O que eu faço com essa visita que o pai tem, quartas-feiras jantando com a criança e sexta pegando a criança na casa da mãe e devolvendo no domingo, que seria ou na escola, na segunda, agora as aulas estão suspensas, está com o ensino doméstico. É essa a questão, Ana. A questão é desse pai médico. A questão é daquele avô que tinha, por ordem judicial, visita ou até guarda de criança, numa briga fratricida de pai e mãe. Esse avô é grupo de risco, ele tem 80 anos, ele é imunodeprimido, ou suprimido, como dizem os médicos. E como é que a gente resolve? Sabe por quê, Ana? Porque o que eu vejo no debate são frases que se repetem por parte de quem nos ouve. Melhor interesse, melhor interesse. Bom, isso a gente sempre escreveu. A pergunta é outra. Como é que funciona agora, numa situação de pandemia, o risco e saúde pública? Isso é o melhor interesse da criança e do adolescente. Não resolve. Não resolve porque na pandemia existe uma questão que chama saúde pública. Essas frases que a gente está repetindo, e todos repetem a exaustão, são frases que não contribuem com o debate. Porque se eu falar assim,
a convivência deve ser respeitada sempre, mantendo-se o melhor interesse da criança e do adolescente, eu não estou dizendo nada, porque eu tenho um problema de pandemia. Essa é a frase que a gente sempre disse, e que eu sempre escrevi, que a Ana sempre escreveu, e que nós sempre advogamos e sempre buscamos na mediação. Nós temos um problema prático, Ana. O pai é médico e está trabalhando na linha de frente do Hospital Emílio Ribas de infectologia. Hoje o Emílio Ribas tem mais de 300 pessoas infectadas entre médicos e enfermeiros e que trabalham. É uma situação excepcional essa. Nós não estamos na regra do sistema. O que eu faço com essa visita que o pai tem, quartas-feiras jantando com a criança e sexta pegando a criança na casa da mãe e devolvendo no domingo, que seria ou na escola, na segunda, agora as aulas estão suspensas, está com o ensino doméstico. É essa a questão, Ana. A questão é desse pai médico. A questão é daquele avô que tinha, por ordem judicial, visita ou até guarda de criança, numa briga fratricida de pai e mãe. Esse avô é grupo de risco, ele tem 80 anos, ele é imunodeprimido. Como é que funciona agora, numa situação de pandemia, o risco e saúde pública? Isso eu queria ouvi-la. Olha, Simão, eu acho que a gente tem que ponderar muito bem os interesses nesse caso, né? Até surgiu uma decisão na Justiça Americana que uma mãe que estava na linha de frente da pandemia teve o direito de conviver com a filha temporariamente suspenso por conta dessa situação. E eu acho que eu prefiro, né, que realmente eu tivesse um dispositivo que afirmasse que a convivência é a regra e que, excepcionalmente, ela poderá ser suspensa em casos em que, na ponderação de interesses, em relação à saúde da criança, em relação a quem são com quem que a criança convive, porque, inclusive até os próprios avós, a convivência poderia, então, ser suspensa. Então, assim, eu, olhando para uma lei que vai ter uma repercussão de norte a sul, né, e olhando até para uma sociedade, Simão, que o que está acontecendo hoje, não quero fazer apologia aqui, mas a verdade é que as mães acabam ficando muito mais sobrecarregadas com o trabalho, com as crianças, com o cuidado, com a gestão da vida das crianças, porque não é só levar na escola, buscar, é toda uma gestão da vida da criança, né? Se tomou remédio, se não tomou remédio, se fez o dever online, se não fez o dever online, se está comendo, se não está, e aí está comendo mal, porque a mãe que trabalha não consegue fazer o leguminho e tal, dar um nuggets qualquer para a criança comer. Então, acaba que a gente ainda tem uma sociedade, e se Deus quiser, eu acho que isso vem mudando e incentivo muito a que mude, mas a gente ainda tem uma sociedade em que a mulher ainda está muito mais sobrecarregada com a gestão da vida das crianças e da casa do que o contrário, né? Então, eu tenho muita... Pois é, então eu tenho muita angústia de um projeto de lei que de repente diga no seu caput, que abre o artigo, né, que o sistema poderá ser suspenso, né? Então eu prefiro uma regra que diga que a convivência tem que ser, vamos dizer assim, a convivência é a regra, a convivência tem que ser fomentada, mas em que bases? Bases de diminuir o deslocamento, base de aglutinar os dias, e a suspensão vai ser muito excepcional. E eu te digo, Simão, essa questão da médica lá nos Estados Unidos me deixou assim muito pensativa, sabe? Porque eu conheço pessoas que são médicos e que estão convivendo com seus filhos. E conheço outras pessoas que são médicas e que não estão convivendo com seus filhos, entendeu? Existe uma decisão pessoal aí muito complicada, que quando está casado, as pessoas estão casadas, não tem nenhuma interferência estatal, né? Sim. Agora, quando as pessoas estão separadas, a interferência estatal aparece. Então, eu conheço casos em que o pai e a mãe são intensivistas e eles deixaram as crianças com os avós, que é grupo de risco, porque eles estão de linha de frente da pandemia, deixaram com os avós as crianças tiveram que acolher os filhos, né? Então, imagina só, eles grupo de risco,
os pais veem os filhos de longe 3 vezes por semana. Então, assim, eu chorei quando ela me contou essa história, porque é um sofrimento completo. E conheço outros pais que não estão exatamente na linha de frente, mas continuam atendendo seus pacientes e tudo mais, e não estão. E estão convivendo, estão casados e ninguém está interferindo. Então, eu acho que, claro... Você acha que o Estado deveria interferir no caso dos casados? Por exemplo, se os dois estiverem na linha de frente e colocarem as crianças expostas a risco, o Estado deve interferir ou não? Não, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Só para pontuar, nós temos uma diferença umbilical. Eu acho que na situação de... Eu sou um libertário. Eu defendo a liberdade econômica, a liberdade nas famílias, o casamento homoafetivo. Eu defendo que a união estável e o casamento tem que ter os mesmos efeitos, porque afinal somos todos livres para decidir. É que na época de pandemia eu virei um intervencionista. Então foi bom que você pontuou isso, porque assim dá para fazer a diferença entre o que eu penso e você pensa, e o debate só se enriquece. Eu sou a favor da intervenção máxima. Eu sou a favor de pegar as crianças, tirar dos avós e entregar para um padrinho ou para um amigo próximo que tenha carinho ou que cuide dessas crianças. Eu sou a favor de intervenção máxima. Mas máxima assim, Ana, 100%. Se houver dúvida de risco às crianças ou risco à saúde pública, que claro que pensando na criança, nunca uma medida para ferrar a criança, prejudicar a criança, que o Estado fizesse intervenção, sim, em todos os casos. Então temos uma divergência. Você é a favor de uma intervenção mínima, eu sou a favor de uma intervenção máxima. Está pontuada a divergência. Eu acho, Simão, que a intervenção, ela só deve acontecer, essa é a minha visão, numa situação muito excepcional, né? Vamos imaginar, a criança tem um problema de saúde. Eu sei que a gente está vendo aí que essa doença pega todo mundo, né? Aqui no Brasil, ela está, né, agora mesmo a reportagem do jornal, tinha uma moça de 20 e poucos anos, internada, entubada, né? Essa doença pega todo mundo. Mas eu acho também que tem um outro lado da moeda, que são os danos também nas relações familiares. E muitas vezes até as pessoas não têm realmente esse tal padrinho, essa outra pessoa para ficar. E são muitos dias, é uma responsabilidade ficar com a criança, né? Eu acho que em certos casos eu poderia sim pensar numa interferência, né? Porque a criança tem um problema, ou com quem ela fica tem um problema imunológico. Então eu acho que em certas situações, eu acho que a intervenção poderia acontecer. Mas ela não seria uma regra, porque eu acho que a gente pode acabar também criando situações mais danosas para todos os envolvidos naquela família. E ainda mais que cuidar de uma criança, ou até cuidar de um idoso, né, é uma questão com muita responsabilidade, né? E nem sempre eu vou ter essa figura que vai poder ficar. Então agora vamos levar para um abrigo as crianças, que os pais são médicos, entendeu? Então eu acho que... Eu não vou dar um dado histórico, você sabe que na Blitzkrieg de Londres aconteceu isso. As crianças foram tiradas, as famílias levadas para o interior. Mas o que aconteceu na Segunda Guerra, enfim, ela acabou em 45. É que volta a história do bom senso, né? Se o bom senso fosse a medida para o direito, não precisava de direito, bastava bom senso. Claro. Aliás, volta a história do bom senso sempre aqui nas lives. Tem que ter bom senso. O bom senso da Ana pode ser tão bom quanto o bom senso do Simão e serem dois bons sensos antagônicos, tá certo? Claro. Então, eu defendo a intervenção máxima em situação de exceção. Agora, é claro, eu posso tratar de proselitismo. Ninguém sabe se criança pega ou não pega, sabe, tem índice de morte de crianças na Itália. É claro que o índice é bem menor do que da morte de idosos e de imunodeprimidos. Então, a gente sabe que a doença, aliás, você falou de 20 e poucos anos, agora eu vi o HC aqui em São Paulo no rádio, 2 rapazes, 30 e 32 anos, nas últimas, em UTIs. Então, você tem toda a razão no que está dizendo, mas há riscos. E eu acho assim, na dúvida, para minimização dos riscos. Essa é a minha leitura no sistema pandêmico. O artigo 8º que nós sugerimos no projeto 1179, eu, o Nazar e o Tartucci, ele era nessa linha sua, de manutenção de tudo. E eu fui convencido que na linha que nós tínhamos posto, era uma manutenção nessa redação, que pode não ter sido das mais felizes. Por isso que eu vou ler de novo isso com você, tá certo? Para a gente ver juntos se realmente deu a ideia de que suspende como regra. Não me pareceu que era essa a redação que nós demos. A do artigo 8º original era mais clara. Está tudo mantido. E eu fui convencido pelo Mário, pelo João e pelo Buna que do jeito que estava escrito não era uma
supressão geral de regimes ou mudança geral de regimes. Mas vou ler de novo com muita atenção e vamos ver juntos a situação, tá? Qual que é o próximo ponto aí, Ana, que nós temos? Nós temos mais 10 minutinhos, querida. Olha como a conversa boa passa rápido, você vê? Pois é. O último ponto, Simão, é o ponto dos alimentos, né? Que está sendo tão discutido aí em tantas lives, em tantas coisas, né? E aí, Simão, esse artigo realmente, aí ele foi o mais polêmico, né? Vamos dizer assim, entre todos na nossa discussão, porque... mais uma vez, também ficou uma ideia, né, que eu posso pedir a suspensão do pagamento da pensão, né, e foi colocada a proposta de um percentual, um limite, né, de quanto eu poderia diminuir, que seria 30%, isso. Diminuiria e depois eu vou postergar o pagamento, ou seja, eu vou diferir o pagamento no tempo, né? E aí, Simão, a gente ficou assim, muito desconfortável com esses critérios, sabe? Porque, não, apesar de tudo, nós temos o 1.699, eu sou advogada, eu sei que é uma caixa de Pandora, assim, é uma coisa muito difícil, né? Por isso é que eu acho que a gente... tem que estar muito bem fundamentada com uma ação de revisão de alimentos. Mas a minha primeira impressão é que a gente já tem no sistema um instituto e um artigo de lei que pode nos socorrer nesse momento. E aí, de novo, o meu receio maior é como que chega a lei para o leigo, para a massa, para as pessoas, né? Porque a prisão já não está mais na pauta. E até acho que é o caso, mas infelizmente, né, a gente está discutindo várias outras propostas, né, de como resolver essa questão, mas infelizmente, em vários casos, a prisão é a única saída para a pessoa pagar. Então, aliás, a prisão... Ana, só para te dizer uma coisa, eu acho que a maior morte da prisão, a maior morte da pandemia vai ser a prisão como existia nos moldes anteriores. Surgirão projetos, flexibilizações, mas estamos de acordo que a prisão, para nós advogados, era efetiva. Para nós, professores, era o fim da família. Quer dizer, se ele tinha alguma coisa a salvar ainda. Então, nós sempre vivemos um dilema ético, profissional, e pessoas como eu e como você, que mandamos prender, pedimos a prisão na última das últimas tentativas, o que não é o que acontece com muitos advogados. Advogados que têm uma visão distorcida, pede logo a prisão, assim aparece o dinheiro, aquelas frases que eu diria pré-fabricadas, mas eu concordo, Ana, eu concordo que a situação da prisão está realmente muito difícil. Mas me conta, e aí, e os alimentos? O que nós fazemos com os alimentos? Em épocas de demissão e de uma crise sistêmica, sem precedentes. Simão, eu acho que com certeza vão existir muitos casos em que a revisão vai ser necessária, né? Mas eu acho que a gente já estipular um percentual, o tempo que vai diferir o pagamento do restante, né? Eu acho que na hora que eu acho que esse artigo fechou muito o juiz, entendeu? Eu acho que o artigo limitou muito o juiz e não deixou ele poder analisar efetivamente o caso concreto que está na frente dele. E podendo chegar o recado, né? Porque aí assim, ficou um recado assim, olha, eu posso suspender a visitação, a convivência, e ainda posso suspender a pensão. Então, tô querendo que a gente escreve, né, Simão, e a gente pensa uma coisa e depois, como o outro recebe, é importante a gente também ver como o outro recebe aquilo que a gente propõe, né? Claro. Então, eu acho que esses limites, eles engessaram o juiz. Então, vão ter casos que esses limites vão estar totalmente fora de cogitação, sabe? Então, eu acho que, de novo, né, talvez a gente já tenha na lei um instituto possível, que é o 1.699, que prevê a possibilidade de revisão, né? Então, aí vem de novo o meu questionamento. A gente vai interferir na lei e vamos criar limite, vamos criar prazo para pagar. E se essa pessoa ficar demitida, não conseguir emprego daqui a 3 anos, como ela vai fazer, né? Então, claro. ou o contrário, agora as pessoas vão ter mais necessidade, tem gente mais em casa,
Então, eu Simão, a gente não se sentiu confortável com esse dispositivo, principalmente pelas amarras do juiz propostas, entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você importante, Ana. Nós temos, no momento atual de pandemia, uma realidade que as pessoas não perceberam ainda que ela mudou, e ela mudou. Nós vamos ter uma crise financeira sem precedentes na história da humanidade, tá? Vai bater o problema do petróleo na década de 70, quando os países árabes se uniram para derrubar a produção e aumentar o preço. Vai bater a Segunda Guerra Mundial, vai bater a Primeira Guerra Mundial, vai voltar talvez em 1348 na Peste Negra, em termos de pandemia e de destruição econômica. É uma destruição sem precedentes na história da humanidade. E num momento de destruição sem precedentes na história da humanidade, porque contamina da China até o Brasil e dá volta no Atlântico e no Pacífico, ou seja, nós não temos história, né? Nem recente, nem remota sobre isso. Só tem duas soluções nesse caso. Eu vou dizer qual é que é. Seguir a lei e deixar que o juiz faça o que ele quiser, de acordo com os parâmetros legais, e dar ao juiz total liberdade, e daí talvez aconteça o que aconteceu na locação. Nós temos hoje 400 decisões, nenhuma igual à outra, e se isso é bom ou é ruim para o sistema, infelizmente, nós não sabemos o que vai acontecer. Cecília, eu não estou sendo trágico, tá? Os economistas estão pintando uma crise sem precedentes na história da humanidade. Eu não tô sacaneando nem sendo trágico. Você veja depois as postagens do professor Fernando Araújo sobre o lockdown lá em Portugal. E as curvas da economia portuguesa, o que aconteceram. Mas eu não quero falar de economia, porque não é minha área nem da Ana. Mas eu pergunto para você, no debate franco como foi, e nós temos mais 2 minutinhos para acabar, mas eu vou te dar a palavra, Ana. Você entende, então, que deixa o juiz decidir de acordo com as peculiaridades do caso concreto. E eu entendo, então, que era melhor que o juiz não decidisse de acordo com as peculiaridades, tivesse travas para evitar o caos sistêmico. É só esse o debate, tá? Evitar o caos sistêmico, tá? Era só esse o debate. Que não sabe por quê? Porque eu acho que a parte dos alimentos, ela já é muito rica e diversa por si só. Né? Mesmo que a gente não estivesse falando de pandemia, quando chega um cliente para você para falar de uma ação de alimentos, né? Claro que podem ter algumas balizas, mas fato é que cada pessoa, cada situação é uma situação. Então, eu acho que a gente deveria seguir esse ritmo, né? E não amarrar o juiz com critério, com prazo, com percentual. Então, eu acho que a gente deveria seguir o mesmo ritmo do que são os alimentos hoje. Okay. Né? Perfeito. Não, perfeito. Temos 2 visões distintas de como sair do caos pandêmico. Ana, faltam 3 minutinhos para acabar a live, porque nós começamos 17h25, 17h25, são 17h22. Suas palavras finais, por favor. Então, Simão, as minhas palavras finais são para nós procurarmos, né, ficar pacientes, né, atentos e principalmente como profissionais da área de família e sucessões, a sempre fomentar o diálogo, a sempre fomentar a conciliação, a sempre fomentar que a gente tire o melhor e não o pior das pessoas nesse momento. Então, a minha palavra como profissional da área é que nós evitemos os litígios o máximo que nós pudermos, porque não vai trazer melhora para ninguém, né? Então, eu acho que essas são as minhas palavras finais aqui. E que nesse momento de pandemia, que a gente saia primeiro com saúde e com vida, que é o que a gente pede sempre, e que saia melhor, né, Ana? Que a gente saia melhor, que a gente saia melhor como pessoa, melhor como profissional, melhor você como mãe, como esposa, como filha, eu como filho, como irmão, como tio, e que essa experiência sirva de alguma maneira, diante de tantos sacrifícios pessoais, né, de tantas limitações pessoais, para que a gente esteja melhor amanhã como ser humano e como ser solidário. Eu acho que nós vamos sair mais solidários dessa pandemia, viu, Ana? Eu concordo. Tomara, Simão. Vamos lá. E olha, muito obrigado por atender meu convite. Beijão para você. Beijo enorme. Que a gente consiga, Ana, se não tomar um vinho presencialmente, tomar vinho por live. Virtualmente, exatamente. Um beijo. Obrigada a todos gente. que participaram. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.